Gravando. Nono ano, revisão P2, segundo trimestre, Geografia. Então nós aprendemos sobre o envelhecimento populacional, tá? Envelhecimento populacional. O envelhecimento populacional é o envelhecimento da estrutura. Então a estrutura envelhece. Então, antigamente, seu avô, bisavô, tataravô tinham muitos filhos, tá? No Zaire ainda é uma realidade, mas o resto do mundo, a maior parte das famílias, elas estão tendo menos filhos, tá? A exemplo da família da Ana Luísa, tem só a princesa. Ah, tá, é verdade, né? Tem, como que é o nome dele? O Jimmy, né? Tem o Jimmy. Então tem só a Ana Lu e o Jimmy. Meu pai Então, ó, voltando para o vídeo ficar curto, tá? Envelhecimento, pessoal. Então, o envelhecimento populacional, as famílias estão tendo menos filhos. Então, essas crianças se tornam adultos, adultos se tornam idosos e os idosos vivem ainda mais por conta da melhoria da saúde. Então, isso é a estrutura envelhecendo, o envelhecimento populacional. O envelhecimento populacional faz com que não tenha uma reposição. E quais são os prejuízos dessa falta de reposição? Falta de pessoas para o mercado de trabalho. Então isso fez até com que a China flexibilizasse a política do filho único, por conta da falta de adultos para o mercado de trabalho. Então, sem pessoas para o mercado de trabalho faz com que o país ele viva numa queda econômica. Próximo tópico, zona do euro. A zona do euro é uma região europeia onde que os países adotam o euro como moeda padrão. E lembrando, nem todo país europeu adota o euro. Nem todo país dentro da União Europeia adota o euro. A exemplo tipo do Reino Unido, que mesmo estando na União Europeia, adotava a libra esterlina. Então a zona do euro ela foi criada para poder fortificar as relações econômicas. Então foi criada para poder fortificar as relações econômicas. Por quê? Se você tem moedas diferentes, você tem que fazer o câmbio. Então, quando você vai para outro país, você tem que fazer a troca. E muitas vezes a moeda, ela possui uma valorização ou uma desvalorização. Então, os países utilizando o euro faz com que a importação e a exportação não tenha prejuízos. Então, esse é o objetivo da zona do euro. Ter a importação e exportação sem prejuízos econômicos, possuindo uma mesma moeda. A zona do euro é uma região dos países que adotam o euro como moeda padrão. AC, Comunidade dos Estados Independentes. Então nós temos, depois da Guerra Fria, este bloco econômico sendo formado, que tem como objetivo superar ali o socialismo, que estava em queda após a Guerra Fria. Os países que tinham o socialismo como modelo político padrão estavam todos falidos economicamente. Então a AC tinha como objetivo melhorar as relações econômicas, superar o modelo socialista e voltarem a ser protagonistas no mercado mundial. Crimeia. A Crimeia é uma região que pertencia à Ucrânia. Assim como o Nordeste pertence ao Brasil, a Crimeia pertencia à Ucrânia. Então nós vimos que a Rússia, ela anexou a Crimeia ao seu país. E a Rússia tomou vários prejuízos com relação a isso. Existia um grupo dos oito países mais poderosos do mundo, cujo qual a Rússia fazia parte. A Rússia foi expulsa por ter anexado a Crimeia ao seu país, tá? A população, ela também era favorável, tinha uma população gigantesca ali que se identificava com a Rússia, porém, essa anexação, ela foi feita não de uma forma democrática, tá? Sem o consentimento da ONU. Então a Rússia ela acabou pegando parte da Ucrânia sem a autorização. Saxões e latinos, tá? Isso daqui vocês aprenderam desde o sexto aninho que a maior parte dos países de origem saxônica, que são aqueles países que tem como matriz linguística o inglês, e os latinos, que tem como matriz linguística o espanhol e o português e italiano, tá? São os principais, francês também, enfim. Então, os saxões e latinos, a maior parte deles adotam o cristianismo como padrão cultural, tá?
Então, seja o cristianismo para o evangélico, no caso ali, tipo, os países que falam inglês, ou o cristianismo para o catolicismo, sejam estes que falam espanhol e o português. Então, existe uma região formada culturalmente entre os países que adotam o cristianismo como religião oficial. Próximo. Tigres asiáticos. Então, nós aprendemos aí até este mês, sobre os tigres asiáticos, que são os países que aceleradamente se tornaram potências econômicas no final do século XX. Então, países extremamente atrasados, países que sofreram muito com a colonização, mas rapidamente aceleraram as suas economias. Destaque para dois, que são Singapura, que se destacou com região portuária e também como paraíso fiscal, e a Coreia do Sul, que é o de maior destaque. A maior parte dos países dos tigres asiáticos são plataformas de exportação. Produz lá, a exemplo do Vietnã, empresas da Nike, chega aqui no Brasil, só coloca a etiqueta e vende no shopping. Só que a Coreia do Sul, ela se destacou por, além de ser uma plataforma de exportação, ter criado suas próprias indústrias, tá? Gerenciada por famílias, que são chamadas de chaebols. Então, essas grandes famílias que têm empresas transnacionais espalhadas pelo mundo todo, famílias hereditárias, nós temos ali como destaque LG, Samsung, Hyundai. Próximo, os BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Qual que é a característica semelhante destes países? Eles possuem ali acordos econômicos, tentam até substituir o dólar como moeda padrão, tá? E a maior parte deles ali, fazem parte de um bloco que é conhecido como países emergentes. O que são países emergentes? Existe uma classificação econômica mundial: países subdesenvolvidos, tá? Ou vamos dizer assim, mais pobres. Países emergentes são países de economia mediana, cujo qual os BRICS fazem parte, e países desenvolvidos, que são os países mais ricos do mundo. Último tópico para poder finalizar: demografia indiana. Então, nós aprendemos que a Índia, no século XXI, ela superou a China em população. Então, atualmente, a Índia é a maior população do mundo. E isso pode ser algo muito ruim, tá? Por quê? Imagina aqui, não precisa nem imaginar, né? Aqui nós temos já a realidade do Brasil, tá? O Brasil também é extremamente populoso. Escolas públicas lotadas, hospitais lotados, trânsito, só olhar aqui para a janela, ó, aqui, ó, carro tudo parado, ó. Então, trânsito, cidades mega lotadas, Zaira, com a grande população. Então, a Índia, sendo a maior população do mundo, ela sofre muito mais com todos esses exemplos que foi dado aqui, anteriormente. E o que pode ser feito para poder melhorar essa situação? Investimento em saúde, tá? Uma educação também. Então, essas medidas podem levar a Índia a uma diminuição populacional. Finalizando por aqui a nossa revisão. Não esquece de fazer o resumo no caderno. Um abraço, até mais.